está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva, viva a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva, viva a palavra de Deus. Estamos no segundo domingo da Páscoa e celebramos a alegria de Jesus ressuscitado, presente no meio de nós. Assim como Ele no Evangelho de hoje se faz presente junto dos seus discípulos e diz 3 vezes: a paz esteja convosco. Isto Ele nos diz também hoje a cada uma e a cada um de nós: a paz esteja convosco. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, Ele está vivo e Ele vem no meio de nós para nos trazer a paz, para nos devolver a paz. Toda a liturgia do período da Páscoa, rica de símbolos, vem nos dar esta certeza de que Jesus, Ele venceu a morte e Ele continua caminhando conosco. Ele nos traz a sua paz, Ele é a nossa luz, Ele é a água viva que nos purifica. Razão pela qual no início da celebração
nós acendemos o círio pascal, as velas do altar, que simbolizam Jesus como a luz do mundo. Ele veio para nos tirar das trevas, da escuridão, do pecado, de todo erro, de todo mal, para que agora nós caminhemos numa vida nova na sua luz. Depois, na hora do ato penitencial, nós somos lavados novamente e purificados com a água abençoada no dia da vigília pascal, que recorda o batismo que nós recebemos. E lavados em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Agora, não somos mais aquele homem velho, marcado pelo pecado. Agora, nós somos novas criaturas, lavados e purificados na água do batismo. Razão pela qual a igreja usa esses símbolos para que nós todos renovemos o nosso compromisso batismal. Já na vigília pascal nós fizemos a renovação do nosso batismo. E em cada celebração nós recordamos que recebemos um dia a graça do batismo e como batizados na água e no Espírito Santo, como novas criaturas, que nós devemos caminhar. Cristo ressuscitou, nós também temos que ressurgir com Ele para esta vida nova, a vida na graça. As leituras vão nos ajudar a entender o sentido da Páscoa. A primeira leitura de hoje é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês podem observar, quase sempre, a primeira leitura é do Antigo Testamento. É um livro do Antigo Testamento. Agora, durante esse período da Páscoa, a primeira leitura é tirada do Novo Testamento, do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, o mesmo autor do terceiro Evangelho. E se no Evangelho Lucas relata tudo sobre Jesus, desde a sua infância até a paixão, morte e ressurreição, nos Atos dos Apóstolos, Lucas nos relata, como diz o nome, os atos, isto é, o que fizeram de modo especial os apóstolos, aqueles que por primeiro seguiram Jesus, estiveram junto dele, tiveram uma catequese particular com o próprio Jesus, o Filho de Deus. E os relatos são, de maneira toda particular, de Pedro e de Paulo. Algumas outras vezes aparecem outros apóstolos junto deles, mas quase sempre Pedro e Paulo que falam em nome dos demais. Hoje, por exemplo, está relatando os Atos dos Apóstolos, os prodígios, os milagres, o bem que também os apóstolos faziam em nome de Jesus. E por que eles faziam também milagres e prodígios? Porque tudo que realizavam, eles realizavam não por obra deles, mas pela presença de Jesus ressuscitado no coração de cada um deles. E como esta presença de Jesus ressuscitado era muito viva, era muito forte, eles também realizavam o mesmo bem que Jesus fazia enquanto estava junto dos seus. Então os apóstolos também curavam, os apóstolos também faziam com que os pecados fossem perdoados, os apóstolos curavam os enfermos. E diz a primeira leitura de hoje, por causa das suas palavras, dos milagres, dos prodígios que eles faziam, e de modo especial, por causa do modo como eles viviam, unidos no amor, comunicando o amor de Deus, crescia cada vez mais o número daqueles que queria seguir de perto os mesmos seguidores de Jesus.
Vejam bem que compromisso temos nós hoje, porque eles viviam no amor, porque viviam com o coração ardendo de alegria da presença do Cristo ressuscitado. Era grande o número daqueles e daquelas que queriam seguir Jesus de perto. Se nós dermos testemunho da fé também hoje, com a mesma alegria, com o mesmo amor, também muitas pessoas, vendo o nosso modo de viver, vão querer seguir os passos de Jesus ressuscitado. No Evangelho, Jesus aparece 3 vezes dizendo: a paz esteja convosco, para demonstrar que ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu toda a força do mal, e que ele ressuscitado, vivo, ele nos quer vivendo em paz. O que Deus quer é que nós estejamos em paz com Ele, em paz conosco mesmo, em paz com todas as pessoas. Por isso Ele insiste dizendo aos discípulos: a paz esteja convosco. É como que dizendo assim: vivam sempre em paz, comuniquem a paz uns aos outros, porque é a paz que eu venho para construir no meio de todos vocês. E vocês observaram bem no relato um aspecto bonito do Evangelho de hoje, quando Jesus diz nas palavras de São João, autor do 4º Evangelho, que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João recorda nesta passagem do Evangelho aquele sopro de vida que Jesus, que Deus havia dado no momento da criação. Lembre lá no livro do Gênesis, o 2º relato da criação, capítulo 2, quando o Deus cria o primeiro homem da terra, Adão, faz do barro aquele ser humano e sopra sobre ele, e com aquele sopro divino, ele torna-se um ser humano. João quer recordar que a Páscoa é como que uma nova criação. Por isso, ele sopra sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. E assim mostra-nos que a Páscoa é uma nova criação. Na Páscoa nós renascemos para uma vida na graça, para uma vida nova. Jesus veio como que fazer conosco uma nova criação. Aquela primeira que havia sido rompida com o peso do pecado, agora ela é redimida com a presença de Jesus ressuscitado, aquele que deu a vida para nos salvar. E o outro aspecto bonito deste Evangelho é que da primeira vez que Jesus apareceu, um dos discípulos não estava presente junto dos outros. E o que aconteceu com Tomé? Ele não estava reunido junto dos outros discípulos, então ele não viu Jesus, ele não escutou Jesus falar, e por isso ele não acreditou. Mas 8 dias depois, também Tomé estava junto, e desta feita ele viu, ele tocou em Jesus, e ele escutou Jesus, e por isso ele acreditou, e fez uma bonita profissão de fé em Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Como que dizendo: agora eu acredito que o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é aquele que estava presente desde o início da criação, que vive sempre conosco e estará sempre conosco, porque
o Senhor é o Senhor da história do universo. O Senhor é aquele que venceu todo o mal, todo o pecado, venceu até a morte, e está vivo e permanecerá vivo para sempre. E é nele que nós acreditamos. É ele que nós estamos celebrando. A Páscoa é isso, é celebrar o Cristo vivo no meio de nós. E tomar consciência cada vez mais que Ele está presente no meio de nós e veio para nos trazer a paz. Oi, querida. E Cristo veio para nos trazer a paz como a criança que nos saúda desejando a paz. Que nós todos possamos experimentar esta alegria, como Tomé experimentou da segunda vez que Jesus apareceu aos discípulos. Toda vez que nós nos encontramos em comunidade, nós temos a possibilidade, a graça de ver Jesus, de tocar em Jesus, de ouvir a sua palavra. Ele está no meio de nós toda vez que nós nos reunimos. E quando nós não nos fazemos presentes junto com a comunidade, nós perdemos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus. Cada domingo nós recordamos este grande acontecimento. E é por isso que nós somos convidados a estarmos sempre presentes na Eucaristia, no dia do Senhor. Domingo quer dizer dia do Senhor. E é por isso que nós, no dia do Cristo ressuscitado, nos reunimos para permanecer com Ele, para ouvir a sua palavra, para sentir a sua presença, que nos quer comunicar a paz. A paz esteja convosco. E é esta paz que nós queremos que todos possam experimentar hoje, no domingo que celebramos, o domingo da misericórdia divina. Sintamo-nos todos abraçados pela misericórdia de Deus, nos perdoando, nos lavando, nos purificando dos nossos pecados e nos trazendo a sua paz. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em